Boa noite, irmãos. Graça e paz. Hoje está acontecendo de tudo um pouquinho. O teclado hoje não quis funcionar. Acabei de derrubar uma aguinha aqui no chão, mas enfim. Ai, só Deus, né? Para estar nos ajudando e nos dando forças, né? Amém por isso. Pedir para os irmãos se colocarem em pé e vamos juntos adorar o nosso Deus essa noite, declarando: vem, esta é a hora da adoração. Que esta noite possamos juntos adorar esse Deus maravilhoso, esse Deus grandioso, que está sempre ao nosso lado. Amém? Independente das circunstâncias, das nossas dificuldades, das nossas doenças, dos nossos problemas, que possamos essa noite adorar o nosso Deus, declarar a Ele toda a honra e toda a glória. Amém? Essa noite possamos juntos adorar esse Deus. Amém? A igreja pode se sentar.
Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias na segunda carta a Timóteo, capítulo 1. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Enquanto os irmãos acham, mais para o final da Bíblia. O apóstolo Paulo, ele conheceu Timóteo quando fez a sua primeira viagem missionária. E ele fez 3. Então, depois que ele conheceu Timóteo, falou do Evangelho a esse jovem, e ele creu no Senhor Jesus. Ele passou a fazer parte das demais viagens de Paulo. Paulo escreveu 2 cartas a Timóteo. A primeira tinha um objetivo de que na cidade de Éfeso, aonde Timóteo estava, havia certas pessoas que estavam pregando uma doutrina diferente, uma doutrina falsa, uma doutrina que não era a verdadeira. Essa doutrina era chamada de vã doutrina, diferente da verdadeira, que é a sã doutrina. E o intuito aqui hoje, eu peço que os irmãos pensem comigo a respeito da doutrina. Quão importante é a doutrina. E a segunda carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele já está preso, muito provavelmente em Roma, e é uma continuidade da primeira. Na primeira era para impedir que a doutrina falsa continuasse a ser pregada na igreja de Éfeso. E a segunda carta era para que ele, Timóteo, pregasse a sã doutrina. Então as cartas têm um foco de impedir a divulgação de uma doutrina falsa e pregar a doutrina verdadeira. Tiago estava cansado já nessa segunda carta, estava um pouco apagado, como uma lâmpada que tem uma meia fase e acende só um pouquinho, e essa segunda carta é para reavivá-lo, fortalecê-lo. E o apóstolo Paulo fala da doutrina, para que através da doutrina Timóteo fosse fortalecido. Aprender doutrina nos fortalece, nos encoraja, abre a nossa mente para entender verdadeiramente qual é a vontade e o propósito de Deus. Depois que eu comecei a me interessar e procurar entender a doutrina, eu tive um ganho muito grande de fortalecimento, de fé e de ânimo. Vamos ler a segunda carta a Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 6. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que está em ti. Veja aí, a admoestação, o chamado do apóstolo Paulo para que Timóteo fosse reavivado, aquele dom que Deus deu a ele quando da salvação dele. Continua no versículo 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Versículo 8, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Veja que o apóstolo Timóteo estava envergonhado, mas era uma vergonha causada aqueles falsos mestres, que quando Timóteo ia defender, é o que nos parece nessa carta, quando Timóteo ia defender essa sã doutrina perante a igreja, o outro grupo rebatia com a doutrina falsa, e nisso ele, por ser jovem, ser inexperiente, ele estava envergonhado disso. E o apóstolo Paulo reafirma com ele, não te envergonhes do testemunho de Jesus Cristo e nem de mim, do apóstolo Paulo,
que estava encarcerado por causa do Evangelho. Agora nós entramos no versículo 9. Do poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Irmãos, por favor, olhe para esse versículo 9. Enxerguem junto comigo que Deus, antes da fundação do mundo, numa eternidade, antes de toda a criação, antes de existir o tempo, antes de nós existirmos, ou qualquer ser criado existisse, Deus nos salvou e nos chamou. Ele fez isso lá antes do começo de tudo. Isso é muito maravilhoso. Isso é entender o que é essa doutrina de Deus nos eleger, nos chamar, nos predestinar para alguma coisa que está lá na frente, para algum propósito. Deus fez isso comigo, fez isso com cada um de vocês. Quando só existia o Deus triuno e nada mais, Ele já nos viu, Ele já viu você, Ele já viu a mim, e nos salvou, e nos chamou com uma santa vocação. Então, durante esse tempo que nós existimos e vivemos, nós temos uma vocação, e essa vocação é santa. Viver uma santa vocação, viver de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, viver de forma digna do chamado do Senhor. E Deus faz isso não por causa das nossas obras, porque até então nem havíamos existido ainda, não havia obra nenhuma para ser computada nesse contexto. Deus fez isso pela simples vontade de Deus. Deus teve a vontade de nos salvar em Cristo Jesus, e Ele fez isso através da graça, maravilhosa graça, que nos foi dada em Cristo Jesus. Então a graça nos é dada antes da fundação do mundo, e ela é dada em Cristo Jesus, no Deus Filho. Versículo 10. E manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então a graça que foi dada antes da fundação do mundo é manifestada e plenamente manifestada em Cristo Jesus, quando Ele se encarnou, veio a esse mundo, morreu na cruz, foi sepultado e ressuscitou de entre os mortos. A maior manifestação da graça de Deus é na cruz de Cristo Jesus, quando Ele morre e no poder da ressurreição dEle. E quando Cristo morre e ressuscita, Ele vence a morte, como está escrito aqui em Tiago. Em Hebreus vai dizer que Ele também derrota aquele que tinha poder sobre a morte, a saber, o diabo. E não faz só isso. Ele traz à luz aquilo que estava obscurecido, a vida e a imortalidade. Agora, para encerrar, 3 características da graça. A graça é eterna, nós vimos isso, nessa carta. Antes da fundação do mundo, na eternidade, Deus nos deu a graça. A graça é gratuita, é de graça, porque não foi segundo as nossas obras, mas segundo a vontade de Deus. E a graça, ela é soberana. Deus dá a graça a quem Ele quiser. E Deus se agradou de dar e manifestar a graça em Cristo Jesus em nós. Em nós. É uma graça salvadora, conforme o versículo 9. E no capítulo 2, versículo 1, agora encerrando, tu, pois, meu filho, Paulo falando a Timóteo, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. A graça que fortalece, a graça que salva, a graça que fortalece. Eu encerro agora e o pedido é que os irmãos se interessem por aprender doutrina, porque a doutrina é um conjunto e ela é cheia de princípios.
e princípios são inalteráveis. Então você, sabendo entender e discernir a graça, você está fortalecido. Você tem a convicção da sua salvação. E mesmo que Deus queira que soframos nesse tempo de peregrinação, o nosso entusiasmo, a nossa convicção, a nossa alegria e todo o nosso contentamento está no término de tudo isso, estar na glória com o Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças porque o Senhor nos predestinou, que o Senhor nos viu, nos conheceu e nos separou antes da fundação do mundo, que o Senhor deu essa graça maravilhosa a nós, através da qual nós somos salvos, e o Senhor manifestou maravilhosamente essa graça e soberanamente essa graça na pessoa do Salvador Jesus Cristo, quando Ele veio a esse mundo, viveu nessa terra, caminhou aqui nesse mundo, fazendo bem, curando as pessoas, expelindo os demônios. Pai, nós te damos graças porque em Cristo Jesus nós somos vitoriosos, somos mais que vencedores, porque Cristo Jesus venceu a morte, venceu o diabo, e Ele nos dá esse mérito dele conquistado, e a nós é imputado como um favor que nós não merecíamos, mas foi do teu agrado nos salvar, Pai. Maravilhoso é o teu plano de salvação, Senhor. Maravilhoso é o teu agir nas nossas vidas, Pai. Clareia nossas mentes, Pai, para que entendamos e sejamos fortalecidos na tua palavra, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Pedir mais uma vez que os irmãos se coloquem em pé. E como é maravilhoso mesmo a graça de Deus nas nossas vidas, né? O favor imerecido de Deus sobre as nossas vidas. Nós não somos merecedores, mas pela graça e misericórdia do Senhor, Ele nos abençoa, Ele derrama as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Amém por isso, né? Glória a Deus por isso. Há uns 2 domingos atrás, nós aprendemos uma música que diz... Deixa eu só abrir aqui. Que ela está baseada em Mateus 7:7, que diz: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam a porta e será aberta para vocês, porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Amém, glórias ao Senhor. Basta realmente a gente buscar no Senhor Jesus, porque só Ele tem a resposta para todas as nossas dificuldades, para as nossas dores, para as nossas aflições. E basta a gente buscar, bater, porque o Senhor vai abrir. O Senhor nunca vai se negar a abrir a porta, a estender as suas mãos, a estender os seus braços para nos abençoar. Glória a Deus por isso, amém? Então louve ao Senhor essa noite com todo o seu coração. Aqui mais uma vez.
presença do Senhor nas nossas vidas. Né? A gente não precisa de mais nada. Só a presença do Senhor nos basta. Né? E é nesse Deus que nós confiamos, que nós queremos todos os dias das nossas vidas. Esse Deus maravilhoso que está sempre presente, dia a dia, nas nossas vidas. Ele é um Deus fiel. A bondade dele é maravilhosa sobre as nossas vidas. A cada dia ele derrama bênçãos sem medidas sobre as nossas vidas. Amém? E os irmãos agora também têm a oportunidade de estar trazendo aqui na frente os seus dízimos e as suas ofertas. Todos os dias
obrigada, Pai, pelo Teu amor sobre as nossas vidas, ó Pai. Obrigada porque Tu és tão grande, Senhor Jesus, tão maravilhoso, Senhor. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, ó Pai, por todas as bênçãos derramadas por Ti sobre as nossas vidas, ó Pai. Que realmente todos os dias das nossas vidas possamos cantar o Teu amor, declarar o Teu amor, declarar a Tua palavra, Senhor Jesus. Deus, usa, Senhor, as nossas vidas, ó Pai, como instrumento, ó Pai, em todos os lugares que nós estivermos, Senhor Jesus, seja na rua, Senhor, no nosso trabalho, na reunião com os nossos familiares, Senhor Jesus. Deus, nos usa, Senhor, como instrumentos, ó Pai, para proclamar da Tua palavra, do Teu evangelho, para proclamar do Teu amor que é tão grandioso nas nossas vidas, ó Pai. Obrigada, Senhor, porque a cada dia o Senhor se faz presente, Senhor, em nós, ó Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor Jesus. Obrigada porque nós temos o privilégio, ó Pai, de estarmos aqui esta noite para juntos louvarmos, exaltarmos o Teu santo nome, Senhor, para juntos declararmos o Teu amor sobre as nossas vidas, Senhor Jesus, declarar o quanto o Senhor tem sido fiel, Senhor Jesus, fiel à Tua palavra, Senhor Jesus. Deus, obrigada, porque nós sabemos, ó Pai, que se nós batemos, o Senhor abrirá, Senhor. Se nós pedimos, o Senhor, ó Pai, nos atenderá, Senhor Jesus. Obrigada, Deus, pelo Seu amor sobre as nossas vidas, Senhor Jesus. Continue, Senhor, ao nosso lado sempre, Senhor, que possamos sempre Te buscar, Senhor. Que nunca, Senhor, venhamos nos esquecer de Ti, Senhor. Que possamos sempre estar todos os dias das nossas vidas, buscarmos ao Senhor Jesus. Ó Pai, ali no nosso cantinho, ó Pai, na Tua palavra, Senhor, em oração, Senhor. Tudo que fizermos, ó Pai, possa ser tão somente para a honra e glória do Teu nome, Senhor, Pai. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, Senhor. E eu Te peço essa noite, Senhor, recebe, Senhor, tudo que fizermos aqui, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor Jesus. Obrigada, Deus, por tudo. É isso que eu Te peço, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. A igreja pode se sentar. Amém. Chegamos agora ao momento de nos achegarmos diante do trono da graça do nosso Deus, chegar através do novo e vivo caminho, aberto na carne do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o véu foi rasgado e temos acesso ao Deus Todo-Poderoso, que é nosso Pai. Temos motivos de agradecimentos. Quero agradecer ao Senhor pela ação rápida na cirurgia da irmã Edi. O Salmo 70, no versículo 5, diz: apressa-te, Senhor, em socorrer-me, Senhor, não te demores. Versículos 5 e 1. Deus fez isso. Ele se apressou, foi rápido em socorrer e ajudar a irmã Edi. A cirurgia foi um sucesso. Então nós somos gratos ao Senhor pelo Teu socorro, ó Pai. E pedimos também que o Senhor continue a tratar da recuperação da Edi. Somos gratos ao Senhor pelo estágio remunerado do Vitor na área dele, é um trabalho na área de educação física. Temos orado por essa oportunidade de trabalho ao Vitor e Deus tem agido. Somos gratos ao Senhor pela recuperação da Mabel. Está quase 100%, né, Mabel? É uma alegria tê-la conosco. Oramos pela sua recuperação e o Senhor agiu. Temos os nossos pedidos, a nossa intercessão em favor dos irmãos pelas nossas dificuldades. Tiago, capítulo 5, versículo 16, na parte final, o Senhor nos diz que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Nós somos justos porque fomos justificados em Cristo Jesus. Portanto, a nossa súplica, a nossa oração diante do Senhor é eficaz.
nós rogamos ao Senhor pela vida do irmão Lúcio, rogamos que o Senhor o fortaleça na fé e na graça do Senhor. Pedimos que o Senhor use de misericórdia para com o irmão Lúcio. É em Ti que nós esperamos, Senhor. Espera no Senhor. Salmo 27. Confia no Senhor. Salmo 25. Quem confia no Senhor não é decepcionado. Rogamos a Deus por misericórdia, pela sua ação maravilhosa, ó Pai, na vida do irmão Lúcio, por força, por fé, por perseverança. Também rogamos em favor da irmã Neuza. O Senhor é a nossa força, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente. Eu invoco o Senhor, que é digno de ser louvado, para que ajude a você, irmã Neuza, e a sustente com a mão poderosa, a mão direita do nosso Deus. Também rogamos pela vida do Vinícius e da Ana, por saúde, pela recuperação de uma ânsia, de um desarranjo, provavelmente virose, que o Senhor haja poderosamente e restaure a saúde do Vinícius e da Ana. Pela irmã Elza e pela irmã Carmina, continuamos pedindo ao Senhor, ó Pai, pelo favor do Senhor, em relação ao tratamento da pressão dos olhos dessas duas irmãs. Pela Maria Fernanda, pelo tratamento dela, Senhor, pela eficácia nos medicamentos, que ela cresça forte e saudável, Senhor, sempre trilhando os teus caminhos. Rogamos ao Senhor pela vida da Marina, missionária Marina, a esposa do pastor Rodrigo, pelo parto dela, está prestes a vir à luz, a vir a esse mundo, a herança do Senhor, que é a filhinha deles, a Radassa. Ela está em trabalho de parto, ou seja, está para dar à luz, mas está sem contração. Que o Senhor haja poderosamente. Que o Senhor preserve a vida e a integridade física. Que a Radassa venha forte, saudável, Senhor, e possa ser bênção do Senhor. Também rogamos por porta de trabalho ao Alê, é o Alexander, o irmão do Alan. Ele está em idade de trabalho, ele tem disposição para trabalhar, corajoso para trabalhar, está precisando de uma oportunidade. Sabemos que a situação dele é difícil, vivem uma situação financeira difícil. Ó Senhor, ó Deus, socorre. Ajuda, Senhor. Também colocamos diante do Senhor o ministério de capelania. Eu rogo pelo fortalecimento dos irmãos, o encorajamento dos irmãos e irmãs que fizeram o curso, estão lendo os livros, que levem em consideração esse fim de ano, um tempo de paralisação de algumas coisas, de alguns trabalhos da igreja, de algumas missões, que seja oportunidade para dar continuidade a essa leitura e se juntar a nós nesse ministério. Eu coloco diante de Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso país, o Brasil. Eu coloco diante do Senhor a vida do presidente da República. Eu coloco diante do Senhor o nosso estado, o estado de São Paulo, e a vida do governador desse estado. Eu coloco diante do Senhor a cidade de Taubaté e a vida do novo prefeito. São autoridades escolhidas e colocadas pelo Senhor. Que
que o Senhor age através dessas pessoas, Pai, para que haja investimento na nossa nação, no nosso estado, na nossa cidade, para que haja trabalho, Senhor, principalmente aos irmãos da fé, para que o Senhor Jesus Cristo seja visto através dessas pessoas, Pai. Oremos agora por todos esses pedidos. Ó Pai, nós estamos diante do Senhor, sabendo que o Senhor nos ouve. Aliás, o Senhor faz questão de nos ouvir, pois o Senhor nos diz que o Senhor do seu trono inclina os teus ouvidos para nos ouvir, inclina os teus olhos para nos ver. Olhe as nossas dificuldades, Senhor, sonda os nossos corações. Todas as nossas circunstâncias, ó Pai, estão claras, abertas diante do Senhor. Olha para as nossas fraquezas, Pai, para as nossas impossibilidades. Nós rogamos ao Senhor que o Senhor se apresse, que o Senhor seja rápido, Senhor, em nos socorrer, pois somos necessitados da Tua ajuda, Pai. Haja com misericórdia, com compaixão e com bondade em nosso favor, ó Senhor. Rogamos em o nome de Jesus. Amém. Pastor Fernando, por favor. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Segundo domingo de dezembro é celebrado o Dia da Bíblia. Desde 1539, esse dia foi colocado como celebração ao Dia da Bíblia. E por essa razão, nessa noite eu quero compartilhar aqui com vocês uma mensagem referente a esse dia, mostrando uma vida de leitura e de vivência na palavra de Deus. A importância que realmente temos de ler, meditar, estudar, refletir na revelação que o Senhor deixou para nós através da sua palavra. E para isso eu convido vocês a abrirem suas Bíblias na carta de 2 Timóteo, capítulo 3. Esse será o nosso texto base. Segunda Timóteo, capítulo 3, do verso 14 até o verso 17. Diz a palavra: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu quero começar essa mensagem com esta frase. Pode passar para mim o próximo, para a nossa reflexão. Bíblias empoeiradas levam a vidas sujas. Irmãos, em muitos lares nós encontramos Bíblias empoeiradas. Bíblias largadas na estante ou, quem sabe, em algum canto da casa, onde o pó se acumula
E esse pó que se acumula nessas Bíblias reflete um descaso, que é um sinal de negligência com a sua própria vida espiritual. Ou, quem sabe, simplesmente uma religiosidade por uma relíquia. Muitas pessoas têm a Bíblia apenas como uma relíquia. E quando nós deixamos de lado a leitura e a reflexão da palavra de Deus, nós perdemos de vista princípios que podem nos guiar em nossas escolhas e em nossas ações. Sabemos que a Bíblia, ela é de fato um verdadeiro manual de vida. Aliás, dentro da nossa declaração de fé, nós dizemos que a Bíblia é o nosso manual de fé e prática, repleto de ensinamentos que podem nos ajudar nos desafios do nosso dia a dia. Irmãos, a Bíblia, ela não é apenas um marco na formação da cultura do passado. Pelo contrário, ela ainda continua a ter um impacto significativo em nossas vidas também no dia de hoje. Ela ainda continua sendo o livro mais vendido do mundo. Para os irmãos terem uma ideia, nos Estados Unidos, cerca de 25 milhões de cópias são vendidas anualmente. Enquanto que em todo o mundo, esse número pode chegar a perto de 100 milhões de cópias vendidas. E além de tudo isso, as sociedades bíblicas, elas distribuem mais de 400 milhões de cópias, seja da Bíblia completa ou apenas partes dela todos os anos. Irmãos, esses números refletem para nós e nos ajudam a entender a grandeza da influência que a Bíblia tem na vida das pessoas. Nós sabemos que ela é o livro vivo, porque ela vem de um Deus que está vivo. O texto de Hebreus, capítulo 4, verso 12, diz: porque a palavra de Deus é viva. E porque ela é viva, eu já falei aqui algumas vezes, é porque todas as vezes em que eu abro a Bíblia para ler, eu entendo que Deus está falando comigo através da sua palavra. É por isso que ela é viva. Não são apenas letras num livro. São muito mais do que letras num livro. Pela fé, é Deus falando conosco através da sua palavra. E ainda diz que ela é eficaz. Pode voltar no anterior. Ela é eficaz. Ou seja, ela cumpre com o propósito para o qual Deus a envia. Ela cumpre com o objetivo. E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Se você quer entender as verdadeiras intenções do seu coração, a palavra de Deus vai lhe mostrar isso. A palavra de Deus vai lhe dizer isso. Porque ela é o livro vivo de um Deus vivo. A palavra de Deus, através do Espírito Santo, ela tem o poder de nos avaliar espiritualmente, de nos surpreender e nos desafiar, nos ajudando a aprofundar o nosso relacionamento com Jesus Cristo. Se o nosso coração ele não estiver sendo transformado, e se não estivermos sendo levados para novos lugares na vida, que lugares? Novos níveis de obediência diante de Deus, isso significa que não estamos realmente lendo a Bíblia da maneira como devemos ler. Se a sua vida não tem sido transformada, se a sua vida não tem sido mudada, é porque você não está lendo a Bíblia como você realmente deve ler. Você deve estar lendo ela apenas como um livro. E talvez por isso ela não faça nenhum efeito para você.
A Bíblia é muito mais do que um livro. É a palavra de Deus. E a Bíblia, irmãos, ela é essencial para a nossa vida espiritual. Porque ler e meditar nas Escrituras regularmente é essencial por várias razões, e eu destaco algumas aqui. Primeiro, para que você possa conhecer a verdade de Deus e o que realmente importa. Além de tudo isso, a Bíblia nos ajuda a desenvolvermos um relacionamento pessoal com Deus e a viver de acordo com a sua vontade, demonstrando o nosso amor por Ele. É através dela que nós encontramos liberdade, nós encontramos graça, paz, esperança e ainda experimentamos a alegria que ela nos proporciona na revelação de Jesus Cristo. A Bíblia nos impulsiona a crescer espiritualmente, nos desafiando a não nos conformarmos com o mundo. Conforme Paulo vai dizer em Romanos 12, verso 2. E não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos ter as nossas mentes transformadas. De que maneira? Pela palavra de Deus. Para que a gente possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia nos prepara para ajudar as pessoas. Ela também nos ajuda na luta contra o pecado e nos fortalece como igreja. Ontem o Rafael destacou aqui muito bem a questão da nossa luta contra o pecado e a importância da palavra de Deus na nossa vida, nessa luta que nós temos. E a grande verdade, irmãos, é que ou você está na palavra, e a palavra o está conformando à imagem de Cristo, ou você está no mundo, e o mundo está pressionando você aos moldes dele. Ou você está vivendo de acordo com a palavra, ou você está vivendo de acordo com os moldes do mundo. Porque nós temos que entender que a Bíblia não foi escrita para satisfazer a nossa curiosidade, e muito menos para ser assunto de discussão sobre temas teológicos e interpretações religiosas. A Bíblia foi escrita para nos conformar à imagem de Cristo. Esse é o propósito da revelação de Deus. Nos conformar à imagem de Cristo. A verdadeira marca da maturidade espiritual não é o quanto você entende da Bíblia, mas sim o quanto você usa e aplica dos seus ensinos e dos seus princípios. Não importa quanto conhecimento você tenha do conteúdo que está aqui, mas se você realmente tem aplicado esse conhecimento na sua vida. O autor de Hebreus, na sua carta, no capítulo 5, a partir do verso 11, ele diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Literalmente, ele está dizendo aqui, vocês são um bando de lerdos. Vocês já deveriam estar avançando, vocês já deveriam estar lá na frente. Mas vocês são um bando de lerdos. O Pedro destacou aqui a importância de estudar sobre doutrina. Porque a doutrina é a base, a doutrina é o fundamento da nossa fé. E a Bíblia é um livro de doutrinas. Recentemente eu li 2 livros sobre teologia sistemática, que é justamente essa divisão
das doutrinas da Bíblia, para poder realmente aprofundar um pouco mais o conhecimento em relação à palavra de Deus e às doutrinas que ela nos apresenta. No texto aqui de Hebreus, o autor continua: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Então veja que a exortação que ele traz aqui é uma exortação severa, é uma exortação pesada. Porque ele começa dizendo: vocês são um bando de lerdos. Vocês já deveriam estar ensinando outras pessoas. Pelo tempo decorrido, ou seja, pela sua caminhada cristã. Eu não sei quanto tempo você tem da sua caminhada cristã, mas pelo tempo decorrido, vocês já deveriam estar ensinando outras pessoas. Mas vocês têm necessidade de que se ensine os princípios elementares. Ele diz aqui: vocês já deveriam estar se alimentando com alimento sólido. Mas vocês não têm estômago para isso. Por isso vocês estão sendo alimentados com leite. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Não cresceu, não se desenvolveu, não progrediu na sua fé, na sua carreira cristã. Mas o alimento sólido é para os adultos. Para aqueles que pela prática. Guardem essa palavra. Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A Bíblia foi escrita para nos conformar à imagem de Cristo, e ser maduro espiritualmente tem muito mais a ver com o quanto você aplica do conhecimento que você tem, do que o quanto você realmente tem de conteúdo na sua mente em relação à palavra de Deus. Na esfera espiritual, irmãos, o oposto de ignorância não é sabedoria, é obediência. O problema é que sabemos o bastante para possuirmos uma Bíblia, mas não o bastante para que a Bíblia nos possua. Como cristãos, nós deveríamos ser conhecidos como o povo do livro. Contudo, parece que algo de errado não está certo. Conhecer bem a Bíblia é uma responsabilidade nossa, é responsabilidade minha, é responsabilidade sua, conhecer a palavra de Deus. Se você realmente é um cristão que entregou a sua vida a Cristo, é um discípulo de Jesus, então é sua responsabilidade conhecer a palavra de Deus. Mas na realidade, muitos de nós não a conhecemos tão bem quanto deveríamos. Pesquisas mostram que, em geral, as pessoas se identificam como cristãos evangélicos, elas não respondem muito melhor do que aquelas que não têm fé quando se trata de perguntas sobre a Bíblia. Tem gente que não entende, não conhece a Bíblia. E eu estou falando de conhecimentos básicos. De entender quais são os livros da Bíblia.
Quantos livros a Bíblia tem? Qual é a divisão que ela faz? Quantos livros há no Antigo Testamento? Quantos livros há no Novo Testamento? Coisas básicas. Coisas que ensinamos para as crianças. E além de tudo isso, a maneira como vemos o mundo à luz da Bíblia não tem nos ajudado a viver e pensar de forma bíblica sobre a própria vida. Porque o analfabetismo bíblico, irmãos, nos prejudica de forma pessoal, porque prejudica o nosso testemunho. E dessa forma prejudica o avanço do Evangelho, a pregação da palavra de Deus. Quantas vezes você já não foi questionado sobre a sua fé e você não soube o que responder? Porque você não tem o conhecimento. E você não tem o conhecimento porque você não está buscando. Quero apresentar aqui algumas razões para o declínio da leitura da palavra de Deus. Uma parte significativa da população, ela simplesmente não lê nada. Por que a leitura da palavra de Deus está caindo? Porque simplesmente as pessoas não leem nada. As únicas coisas que talvez elas leiam são notícias de jornal, alguns artigos de revistas, blogs de internet. Mas, irmão, se você realmente quer que os seus filhos sejam leitores da Bíblia, você deve ensiná-los sobre a importância de ler livros, principalmente a Bíblia. A gente fez um encontro de louvor lá no condomínio do Mateus, lá no salão de festas. Tem uma geladeira lá que eu falei, eu quero uma dessa em casa. É uma geladeira cheia de livros. Onde a pessoa vai lá, você pode pegar um ou colocar um outro livro lá. Livros antigos, livros bem antigos. Mas se você realmente quer ensinar os seus filhos a importância de ler, você também precisa ler. Os seus filhos veem vocês lendo a Bíblia, a palavra de Deus. A primeira questão é justamente porque as pessoas não leem nada. E aí vem uma segunda questão. Em segundo lugar, o que provavelmente contribui para a primeira razão. A tecnologia pode estar prejudicando a nossa capacidade de ler. Eu não sou contra a tecnologia, muito pelo contrário. Eu faço uso da tecnologia com critérios. Mas a facilidade tecnológica de clicar e ler às pressas tem tornado a leitura e o pensamento superficiais. E isso vai corroendo a nossa capacidade de ler materiais mais substanciais de forma contínua. Irmãos, é muito sutil e eu percebo isso muitas vezes comigo mesmo. Às vezes a gente fica tão envolto com a tecnologia que quando a gente pega uma leitura um pouco mais densa, a nossa mente não consegue concentrar mais. A nossa mente ela começa a divagar, porque ela não consegue mais manter o foco. De forma lenta e gradual, a mente vai ficando preguiçosa, perdendo a sua capacidade crítica de analisar as coisas. As pessoas não param para avaliar, as pessoas não param para analisar. Isso torna a mente preguiçosa. E a gente está entrando, irmãos, numa era de inteligência artificial.
em que tudo que você quiser saber, a inteligência artificial vai dizer para você. E aí vai ser muito mais fácil, ao invés de você ter uma capacidade crítica de analisar alguma coisa, você ir lá para o chat GPT e perguntar para ele. Porque ele vai te dar uma resposta. E isso é algo, irmãos, que não tem como parar. É algo que está acontecendo e vai avançar. Existe uma linha muito tênue entre o uso da tecnologia como uma ferramenta construtiva e curvar-se a ela como um Deus, no qual nós sacrificamos grande parte do nosso tempo, da nossa mente e também da nossa energia. A terceira razão é porque nós estamos distraídos e sobrecarregados por conta de nossas agendas. Nós não temos mais tempo para ler. Porque as nossas agendas estão cheias. Na parábola do semeador, Jesus fala das sementes que caíram em solo batido, solo rochoso e o solo cheio de espinho. E se você notar, você vai perceber que as sementes que caíram nestes solos, elas não se desenvolveram por falta de espaço e de cuidado para crescer. Então, à medida que nós interagimos também com a palavra de Deus, nós também precisamos de espaço para a palavra em nossa vida e tempo necessário para investirmos na leitura e no estudo da palavra de Deus. E uma quarta coisa pela qual nós não lemos a Bíblia é porque não conhecemos a grande história da Bíblia ou como as suas partes se conectam. Porque quando você pega a Bíblia, irmãos, nós temos ela aqui como se fosse apenas um livro. Mas isso aqui é uma biblioteca que está nas suas mãos. A própria palavra Bíblia vem de biblioteca. Aqui nós temos vários livros escritos, mas todos eles formam um livro só. Por quê? Porque nós temos apenas um autor. Nós temos vários escritores. Aproximadamente por volta de 40 escritores. Mas nós temos apenas um autor, que é o Espírito Santo. Por isso que quando eu pego a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, embora sejam histórias escritas em épocas diferentes, em momentos diferentes, elas se conectam, elas se ligam. E o grande problema das pessoas é que elas não conseguem fazer essa ligação. Muitas pessoas gostam de ler o livro de Apocalipse, gostam de ir para lá. Porém, você não vai entender Apocalipse se você não entender o Gênesis. Você precisa entender o Gênesis, senão você não vai entender o Apocalipse. E para entender o Gênesis e o Apocalipse, você precisa entender o que houve entre Gênesis e Apocalipse. Ou seja, você precisa ler a Bíblia toda. A Bíblia, muitas vezes, ela pode até parecer uma coleção de histórias, de salmos, de provérbios, profecias, que, à primeira vista, parecem desconectadas. É como se estivéssemos diante de um mosaico de passagens que, por não se integrarem numa narrativa, pode deixar para nós uma sensação de confusão, de falta de sentido.
No entanto, ler a Bíblia se torna uma experiência muito mais rica e prazerosa quando nós começamos a entender como as suas diversas partes, elas se conectam, elas se ligam. E aí você percebe qual é o impacto que cada trecho ele buscava ter sobre as pessoas que o ouviram pela primeira vez. Eu acho interessante quando a gente está começando a nossa vida cristã, e quando é novo convertido, você começa a ler a Bíblia, e aí você vai vendo que as coisas fazem sentido. Você começa a ler a Bíblia e você vai falando assim, nossa, eu nunca tinha percebido isso. Como a Bíblia ela está ligada, como ela se conecta, como as histórias aqui, elas são uma só. Nós precisamos aprender a ter prazer na palavra de Deus. Porque como nós podemos ver, há muitas razões para as dificuldades de ler, estudar e meditar na Bíblia. Mas eu quero compartilhar aqui algumas formas que podem ajudá-los nessa tarefa, tornando-a mais prazerosa e mais produtiva para o seu crescimento espiritual. Em primeiro lugar, leia a Bíblia como um guia para a sua vida. Porque ela é um guia para a sua vida. Todos nós precisamos de orientação em diversas áreas da nossa vida. E aonde você encontra essa orientação? Na palavra de Deus. Se você precisa de orientação para o seu casamento, a Bíblia tem orientação para isso. Se você precisa de orientação para os seus relacionamentos, para as suas amizades, a Bíblia tem orientação para isso. Se você precisa de orientação para como administrar as suas finanças, como administrar os seus bens, a Bíblia tem orientação para isso. Se você precisa de orientação para a sua vida sexual, para como lidar com os pecados, com os problemas que você enfrenta, a Bíblia tem orientação para isso. Para tudo que você precisar, a Bíblia tem uma orientação. Porque, irmãos, nenhuma obra supera a Bíblia como um guia que abrange todos os aspectos da vida. Eu acredito que a Bíblia, ela é a palavra inspirada, verdadeira e confiável, e que ela tem autoridade sobre as nossas vidas. Esse foi o texto que nós lemos aqui, quando Paulo escreve a Timóteo, o seu filho na fé. Ele diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, revelada diretamente pelo Senhor. E aí ele diz, ela é útil. Para ler a Bíblia como um guia para a vida, você primeiro precisa abraçar a visão da Bíblia sobre a realidade das coisas. É aquilo que nós chamamos de cosmovisão bíblica. Irmãos, tem certas coisas que se você olhar da perspectiva humana, não vai fazer sentido para você. Mas se você olhar da perspectiva divina, você percebe que tudo faz sentido. Então, ler a Bíblia como um guia para a vida vai além de técnicas. É sobre você enxergar a vida através de uma perspectiva bíblica. O Salmo 119, 105 diz, lâmpada
para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ela quem te orienta, ela quem te guia, ela quem mostra para você o caminho que você deve seguir. A questão, irmãos, nós não a usamos apenas em momentos difíceis, mas nós incorporamos a palavra de Deus no nosso dia a dia. Por isso, quando nós enfrentamos crises, a Bíblia ela já faz parte dos nossos pensamentos e ela nos orienta como sempre fez. Nós aprendemos a interpretar a Bíblia, mas também aprendemos a deixar a Bíblia nos interpretar à luz daquilo que ela diz que é verdade sobre o mundo em que nós estamos vivendo. Então leia a Bíblia como um guia para a sua vida, porque ela te orienta, ela te guia, ela mostra para você qual é o caminho. A dificuldade que você enfrenta, a Bíblia tem a resposta. Segunda coisa, leia a Bíblia no seu próprio contexto. Contexto aqui refere-se a circunstâncias que moldam um evento, uma declaração ou um texto escrito, pelo qual aquele evento, declaração ou texto, ele pode ser corretamente entendido. Ou seja, se eu pegar um texto isolado, eu posso não entender o que realmente aquele texto está querendo me dizer. Eu preciso entender qual é o contexto, ou seja, o que vem antes, o que vem depois. Qual o período em que isso foi escrito, o que estava acontecendo naquele momento, para quem isso foi escrito, em que circunstância isso foi escrito. O nosso entendimento dos contextos nos quais Deus fala a sua palavra tem um profundo impacto na maneira como escutamos o que Deus deseja nos dizer através daquela palavra. Porque se eu não compreender o que realmente está sendo dito dentro daquele contexto, eu posso cometer erros, equívocos, interpretações erradas. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas leem a Bíblia como se elas estivessem vendo os reels das redes sociais. Sabe o que é o reels? São aqueles videozinhos curtos. São aqueles videozinhos que o pessoal fica lá passando o dedo lá. Tem muita gente que lê a Bíblia desse jeito. Pega só um trechinho ali, passa o dedo. Pega um trechinho, passa o dedo. O problema é que muitas vezes, quando você pega um videozinho desse, você vê lá uma situação que pegou ali dentro de um contexto que você não sabe qual é, mas pegou apenas aquele trecho, você pode tirar várias interpretações em relação àquilo. Você precisa entender, peraí, em que contexto isso foi gravado? O que estava acontecendo naquele momento? Para que você não faça pré-julgamentos a respeito de uma situação ou a respeito de alguém. E não é diferente com a Bíblia. Você não pode ler a Bíblia como se você estivesse passando um reels ali das redes sociais, trecho por trecho, e aí você vai passando, mas sem entender realmente qual é o contexto daquilo dali. Por isso, irmãos, dessa forma, que é baseado numa informação sem contexto, que nós formulamos as nossas interpretações do que pode ter ocorrido, sem de fato analisar todo o histórico, e aí é onde nós cometemos equívocos e até comentários exagerados. As pessoas, elas precisam desenvolver o hábito de ler a Bíblia de forma consistente. O que é ler a Bíblia de forma consistente e sistemática?
Ler a Bíblia de forma consistente e sistemática não é aquela ideia, vamos ver o que o Senhor tem para falar comigo hoje. E aí você abre num trecho qualquer. Ler a Bíblia de forma sistemática, sabe o que é que você fazer? Eu vou começar a ler a Bíblia e a estudar o livro de Gênesis, porque eu quero entender os princípios, o princípio das coisas. E aí eu começo Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, até terminar o livro de Gênesis. Da mesma forma eu vou fazendo com outros livros da Bíblia. Isso é ler de forma consistente e sistemática. Eu não fico pegando trechinhos da Bíblia para ler. Porque sabe qual é o problema de você pegar trechinhos da Bíblia para ler? Porque geralmente você só pega aquilo que é favorável para você. Só aquilo que lhe agrada. E você sempre vai naqueles textos que geralmente você já conhece, você já sabe. Mas a Bíblia é muito rica, irmãos. Tem muita coisa para a gente aqui. Então, se uma pessoa ler a Bíblia todos os anos, vamos pegar aí durante os próximos 5 anos ou mais, isso vai criar um hábito que vai começar a lhe dar um grande entendimento da palavra de Deus. Eu lembro que antigamente as pessoas falavam assim, eu não leio a Bíblia não, porque se eu ler ela inteirinha eu fico doido. Doido você vai ficar se não ler. Essa que é a verdade. E você precisa desenvolver o hábito da leitura. Mas eu tenho dificuldade para ler. Tem porque não lê. Porque ler é um hábito. E um hábito você desenvolve com a prática. A chave aqui, irmãos, está justamente em como você se relaciona com a palavra de Deus. Nessa questão do contexto, em vez de você tentar adaptar a Bíblia aos seus gostos e valores, você tem que deixar ela transformar a sua vida. Hoje nós temos diversas vertentes aí de pessoas que interpretam a Bíblia de acordo com os seus gostos para justificar muitas vezes os seus próprios pecados, abrindo as suas próprias igrejas. Quando Deus trouxe a palavra para Josué, que ia assumir a liderança do povo de Israel na entrada da terra prometida, Deus lhe disse: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E o próprio Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, irmãos, fazer isso não é uma coisa muito fácil, porque exige de nós humildade. E a verdadeira humildade começa com o respeito, com a honra que você dá a Deus, reconhecendo a autoridade da palavra dele, e você realmente estar disposto a mudar a sua vida de acordo com o que ele diz para você na palavra. Muitas vezes a gente fala da verdade da palavra de Deus e as pessoas, mas eu não concordo com isso. Então não briga comigo, briga com quem falou. Foi o Senhor que escreveu. Depois você discute com ele.
E por fim, leia a Bíblia para ter uma vida transformada. A Bíblia, irmãos, ela se destaca entre todos os livros, porque ela não só nos ensina, mas ela nos transforma, nos aproximando de Deus e nos ajudando a viver para a vontade dEle. Só que essa transformação, ela depende ou ela envolve como você está lendo e aplicando a palavra na sua vida. Para que você tenha uma vida transformada pela palavra de Deus, você precisa analisar não apenas o como você está lendo, mas como você está vivendo essa palavra. Ontem o Rafael destacou aqui alguns pontos justamente sobre essa questão da prática da palavra de Deus na nossa vida. Para que a gente possa olhar para a nossa vida e analisar a nossa vida à luz da palavra de Deus. Nós precisamos ser ativos, colocando em prática o que nós aprendemos, e não apenas ouvir passivamente. Sabe o que é ouvir passivamente? É o que muitos fazem quando vêm à igreja. Eles ouvem passivamente. Porque vocês estão aqui sentados me ouvindo. Isso é passivo. O que vai tornar isso ativo? É se o que eu estou ensinando aqui é a palavra de Deus, a verdade de Deus para a sua vida, é o quanto disso você vai aplicar depois na sua vida. Aí você está ouvindo ativamente. Você não está simplesmente vindo aqui e escutando um pastor falar. Você está ouvindo, refletindo, meditando, e depois você vai sair daqui em situações da sua vida que você vai lembrar, poxa, domingo o pastor falou a respeito disso. Como eu vou aplicar isso na minha vida? Ler ou ouvir a Bíblia sem aplicação, você está apenas obtendo informação. O texto de Tiago, capítulo 1, a partir do verso 22, diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Quando nós mencionamos a prática ou a aplicação, irmãos, nós estamos aqui nos referindo a como vivemos e adaptamos nossas vidas à verdade revelada da palavra de Deus, e não o contrário. Não é como eu estou adaptando a palavra à minha vida, mas é como eu estou adaptando a minha vida à palavra. E essa prática é essencial para o nosso crescimento na fé. A nossa vida, ela se torna muito mais gratificante quando nós percebemos como Deus nos transforma de uma maneira muito sólida e também muito constante. E um dos motivos pelos quais nós temos dificuldades em seguir os ensinos da Bíblia é por causa da nossa condição espiritual. Porque muitas vezes nós não estamos totalmente abertos ao que Deus tem a nos oferecer. Estamos com o nosso coração fechado. Não queremos ouvir a voz do Senhor. O problema não é que Deus não está falando,
É que você muitas vezes não está ouvindo. E nós também temos de entender que a prática da palavra não é uma questão de seguir uma lista de passos após a leitura. A verdade é que ela começa com as nossas atitudes e a maneira como nos aproximamos da palavra, desde o momento em que nós começamos a lê-la. A aplicação começa no momento em que você começa a ler a Bíblia. A pergunta que devemos nos fazer é se estamos prontos para ouvir o que Deus nos diz através da palavra e se realmente queremos deixar que a palavra transforme as nossas vidas. Porque, irmão, se toda semana você aplicasse pelo menos 1 ou 2 ensinos da Bíblia no seu dia a dia, isso gera uma mudança profunda na sua vida. É aquela ideia de pequenos passos te levam ao seu objetivo final. É muito melhor do que você querer dar um grande passo. Porque pensar num grande passo é muito difícil. Por isso que você começa com pequenos passos. Pequenos passos. Ah, pastor, eu tenho dificuldade, se eu ler 10 minutos da Bíblia, para mim já é muito. Então leia 5 pelo menos. Depois que você se habituar a ler os 5, aumenta para os 10. Depois que se habituar a ler os 10, aumenta para 15, para 20, para 30, e aí você vai aumentando. São os seus hábitos diários, você vai construindo camada por camada, onde você vai se fortalecendo, para que você possa alcançar o seu objetivo final. Por isso, irmãos, é fundamental nós refletirmos sobre a importância da Bíblia nas nossas vidas e qual é o impacto que essa palavra tem no seu dia a dia. Porque quando nos afastamos da Bíblia, nós deixamos de lado o alimento espiritual que nos sustenta e nos fortalece no nosso relacionamento com Deus. 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se voltarmos ao texto de Timóteo, o verso 15, Paulo diz: e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Nós precisamos fazer da leitura da palavra uma prioridade nas nossas vidas. Isso não deve ser visto como uma tarefa pesada, muito pelo contrário. Veja isso como um privilégio, como uma oportunidade de você aprofundar o seu conhecimento de Deus e da palavra de Deus. Porque a Bíblia, ela é muito mais do que um livro. Ela é a voz de Deus falando diretamente para o seu coração. E o estudo da Bíblia é obrigatório para todos os que são discípulos de Jesus. Se você é um discípulo, então o estudo da Bíblia é obrigatório para você. Porque a palavra de Deus, ela dá direção para as decisões que nós precisamos tomar. Ela nos traz conforto diante de esperanças em que fomos frustrados.
Ela traz proteção nas batalhas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E ela nos instrui no caminho que nós devemos seguir. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja perfeito. Perfeito aqui é um homem e uma mulher madura. E perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Que o Senhor nos ajude nisso. Eu quero deixar aqui 2 recomendações de leitura que podem auxiliá-lo nessa tarefa de você ler, meditar, estudar e aplicar a palavra de Deus na sua vida. O primeiro livro é esse daqui, Vivendo na Palavra. Esse é mais um livro de estudo. O autor aqui traz vários direcionamentos e princípios de como você pode estudar, ler, meditar na palavra e aplicar a palavra na sua vida. E se você tem dificuldade para a leitura, eu vou te ajudar. Eu fiz um podcast há um bom tempo atrás, baseado em cima desse livro aqui. Se você entrar lá no canal da igreja, no YouTube, você vai encontrar lá um podcast todo baseado em cima desse livro. Então, se você tem dificuldade para a leitura, a minha recomendação é que você leia. Mas se não ainda tem dificuldade para isso, então começa com o primeiro passo, vai lá e ouve esse podcast pelo menos. Que lá você tem ali, de forma resumida, cada capítulo que tem aqui dentro desse livro. O outro livro, ele é um pouquinho menor em tamanho, mas não em conteúdo. É esse Enriquecendo-se com a Bíblia, de A.W. Pink. Aqui ele também traz vários assuntos relacionando a palavra de Deus à nossa vida. Ele começa falando sobre as Escrituras e Deus, as Escrituras e Cristo, as Escrituras e a oração, as Escrituras e as boas obras, as Escrituras e o mundo, as Escrituras e as promessas, e por aí vai. Então são 2 livros que eu indico aqui para você que realmente tem interesse e quer aprofundar o seu conhecimento da palavra de Deus. Tá bom? Vamos orar e agradecer ao Senhor pela sua palavra, que é viva e eficaz e vem de encontro ao nosso coração. Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por este culto e também, ó Deus, somos gratos a ti pelo privilégio e a oportunidade que o Senhor, ó Deus, aqui nos concedeu, de podermos estar reunidos no teu santo nome, para juntos, ó Pai, te exaltarmos e glorificarmos a ti, para juntos, ó Deus, estarmos colocando diante do Senhor as nossas necessidades como igreja, como povo, e também, ó Deus, estarmos aqui aprendendo um pouquinho mais da tua palavra. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a realmente termos amor pela tua palavra. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a realmente termos, ó Pai, o interesse e o esforço necessário para ler, meditar, refletir, estudar e aplicar a tua palavra em nossas vidas. A palavra do Senhor que é fiel e verdadeira, a palavra do Senhor que é a verdade que liberta, a palavra do Senhor que traz direção, ó Deus, para o nosso coração e transforma as nossas vidas. Por isso nós te bendizemos e te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Alguns avisos rápidos. Nós ainda temos devocionários, então se você ainda não adquiriu o seu, ou se você ainda quer presentear mais alguém, nós ainda temos ali alguns devocionários para que você possa adquiri-lo ou para presentear alguém. E lembrando que no próximo domingo nós temos então a nossa assembleia, tá, irmãos? Às 9h da manhã. Todos os que são membros estão convocados para estarem aqui presentes, onde nós faremos então a apresentação e a aprovação do orçamento para o próximo ano, e também teremos outros assuntos a serem tratados, inclusive o edital já está ali também no mural, tá bom? Vamos nos colocar de pé
vamos orar e agradecer ao Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, bendizemos ao Senhor e te agradecemos, ó Pai, pela bênção, ó Pai, do Senhor sobre as nossas vidas, pelo operar do Espírito Santo em nosso coração. Louvamos a Ti, ó Deus, o único digno de ser, ó Pai, adorado. E colocamos diante de Ti as nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos levando de volta para os nossos lares, para que possamos ter, ó Pai, uma semana abençoada na presença do Senhor, sendo direcionados, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, com sabedoria e com discernimento, nas decisões que nós, ó Pai, iremos tomar, ó Pai, durante, ó Deus, a nossa vida, ó Pai, nesta semana. Que realmente possamos estar a cada dia nos alimentando da palavra do Senhor, para que assim, ó Deus, essas decisões sejam feitas conforme a Tua vontade. E que a graça de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus, o Filho, e as consolações e a comunhão do Teu Espírito Santo seja com o Teu povo que se reúne neste local e em toda a face da terra, até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe, irmãos. Tenham uma semana na presença dEle.